Treinamento HIIT, realizado na esteira ou no formato Circuit Training. Qual desses dois modelos gera maior gasto calórico durante a execução e no período pós-esforço de repouso? Eu sou o professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder esta pergunta para você. E como de costume, eu vou usar aqui um artigo recentemente publicado no International Journal of Exercise Science, que avaliou dois modelos de treinamento intervalado de alta intensidade, um sprint interval training realizado em esteira e um circuit training realizado com um peso corporal no gasto calórico durante a execução do exercício e no período de repouso após o exercício. Nesse trabalho aqui, os autores começam argumentando na introdução que a combinação entre comportamentos sedentários, baixo nível de atividade física diário e o aumento da adiposidade corporal aumentem muitas vezes o risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas, como por exemplo hipertensão arterial e também diabetes tipo 2. E por que as pessoas não fazem o mínimo necessário de exercício para a saúde? Porque na vida das pessoas elas percebem que a principal barreira é a falta de tempo, muito provavelmente pela correria diária do dia a dia e também porque a grande maioria das pessoas acreditam que para o exercício gerar efeitos benéficos em indicadores de saúde e composição corporal, eu precisaria trabalhar com altos volumes, ou seja, muitas vezes por semana, muitos minutos por sessões e, portanto, essas pessoas ficam desencorajadas a se envolverem em programa de exercício. E, portanto, o treinamento HIIT, a principal característica do treinamento HIIT é que o volume semanal e o volume de cada sessão de treinamento HIIT, em geral, é um volume baixo. Então, em geral, você tem aí modelos de treinamento HIIT com poucos minutos de tempo de protocolo. Então, o treinamento HIIT ele tem uma excelente relação tempo-eficiência, ou seja, com pouco tempo de treinamento por sessão, pouco tempo de treinamento semanal, eu conseguiria ter resultados bastante eficientes em indicadores cardiometabólicos e, portanto, o treino HIIT tem sido utilizado como um fator de aderência ao exercício. E os trabalhos mostram de forma geral que, comparando os protocolos de treinamento HIIT aos modelos aeróbicos tradicionais, aqueles de frequência cardíaca em steady state, que o gasto calórico, principalmente no momento pós-esforço, ele seria um pouquinho maior. Nesse sentido, o treinamento HIIT, então, ele poderia contribuir no gasto calórico total associado a questões ligadas ao emagrecimento, mesmo com baixo volume semanal de treino. E que, portanto, o treinamento HIIT, para ser colocado em prática, existem muitos protocolos, muitas modalidades, e esse trabalho aqui ele traz duas modalidades, que seria o Sprint Interval Training, realizado em esteira, e um modelo de Circuit Training realizado tendo peso corporal como resistência. Então, o objetivo desse trabalho foi verificar o impacto de duas modalidades de treinamento HIIT, então o CIT e o Circuit Training, no gasto calórico da sessão e também no EPOC em pessoas que são regularmente ativas e também em pessoas sedentárias. Então, os pesquisadores selecionaram 32 pessoas de ambos os sexos, com idade aqui variando entre 18 e 30 anos de idade. E dividiram essas pessoas em dois grupos. Um grupo chamado de regularmente ativo, pessoas que faziam atividade física ou exercício mais de 3 vezes na semana, por pelo menos 30 minutos por dia e praticavam atividades em intensidade pelo menos moderada. E quem foi considerado o grupo sedentário? Aquelas pessoas que praticavam atividade física, entretanto, com uma frequência semanal menor de 3 vezes na semana, menor de 30 minutos por dia e também em intensidades abaixo do moderado. E os pesquisadores, então, utilizaram aqui um ventilômetro para avaliação metabólica, monitoraram a frequência cardíaca através do polar e fizeram 2 sessões de treinamento separadas pelo período de 72 horas. A primeira sessão foi uma sessão de familiarização com os protocolos
tanto nas pessoas que iriam para a esteira, como nas pessoas que fariam o modelo Circuit Training. Vencido essas 72 horas, foi realizada uma segunda sessão e aí sim os indicadores cardiometabólicos eles foram mensurados. O grupo CIT, que é o Sprint Interval Training, que foi feito então na esteira, e o protocolo foi da seguinte maneira: 5 minutos de aquecimento. Passados esses 5 minutos de aquecimento, foram realizados então 30 segundos de alta intensidade a uma velocidade correspondente a mais de 85% da frequência cardíaca máxima, intercalando com 30 segundos de recuperação ativa caminhando na esteira. Portanto, uma relação período de esforço-pausa de 1 para 1. Essa pausa ativa era no formato caminhada. Quantas vezes as pessoas repetiram esse período de esforço com período de recuperação? O suficiente para chegar a 10 minutos e, portanto, foi monitorada a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço. E o Circuit Training? Foram 5 minutos de aquecimento e foram utilizados 5 exercícios calistênicos, sendo que foram realizadas repetições de 30 segundos de alta intensidade, com uma frequência cardíaca que correspondente acima de 85% da frequência máxima, intercalando com 30 segundos de recuperação ativa. E como que era a recuperação ativa? O sujeito ficava caminhando ali na área de treinamento. Então a relação período de esforço-pausa de 1 para 1 e repetiram essas séries até acumular 10 minutos de atividade. Então foram realizados aqui 5 exercícios muito comuns para aulas de Circuit Training. E o Circuit Training foi realizado então 5 exercícios aqui e foi então 30 segundos de alta intensidade, 30 segundos caminhando, fazia então uma série, pulava para o exercício seguinte e aí fazia uma segunda volta neste circuito. Então aqui você tem um exemplo aqui da pessoa fazendo a esteira, um exemplo da pessoa fazendo o exercício calistênico. Então ambos os protocolos tiveram um volume total similar, 10 minutos para cada protocolo. E olha que interessante o que os autores encontraram de resultados. Então, por exemplo, aqui nós temos o grupo que foi considerado regularmente ativo, o grupo que foi considerado sedentário, e o que nós percebemos aqui é que 85% da frequência cardíaca de reserva, em termos de batimentos por minuto, foi muito similar entre os dois grupos. A idade média aqui da amostra foi por volta de 20, 22 anos de idade, então pessoas jovens, pessoas que não tinham aqui, vamos dizer assim, excesso de peso. E aqui aparece o primeiro resultado interessante. Essa tabela aqui mostra o consumo de oxigênio em litros por minuto para 10 minutos. Aqui durante o exercício, e aqui embaixo no período pós-exercício. O que nós percebemos aqui? No grupo que era fisicamente ativo, o treino HIIT teve um maior consumo de oxigênio durante a execução do protocolo do que o grupo Circuit Training. E o mesmo acontecendo para o grupo sedentário. Durante a execução do treinamento HIIT na esteira, o consumo de oxigênio no tempo de protocolo, que foram os 10 minutos, foi significativamente maior do que comparado ao modelo Circuit Training. Considerando agora então as informações do EPOC, que seria o que aconteceu com o consumo de oxigênio no período pós-esforço. Então nós temos aqui, para o grupo regularmente ativo, treino CIT, no período que o EPOC durou, foi consumido 14,7 litros por minuto. E no Circuit Training, 12,9 litros por minuto. No grupo sedentário, o treinamento CIT também apresentou aqui ligeiro aumento em relação ao Circuit Training. Então, o que daria para concluir aqui? Que em termos de consumo de oxigênio, tanto no período de esforço como no período pós-esforço, o grupo CIT apresentou maior consumo de oxigênio em relação ao grupo Circuit Training. E aqui o dado interessante, aqui é o dado de gasto calórico em quilocalorias durante a execução do protocolo e aqui após a execução do protocolo. O que nós percebemos aqui? Que o grupo que era regularmente ativo, aqueles que fizeram o treinamento CIT na esteira, apresentaram aqui 98 calorias nesses 10 minutos. E o grupo que fez Circuit Training, por volta de 68 calorias. E no grupo sedentário,
As pessoas que fizeram a esteira apresentaram um gasto calórico nos 10 minutos de protocolo significativamente maior em relação ao circuit training. E no período pós-esforço, que seria o EPOC, encontramos o mesmo fenômeno. Para o grupo regularmente ativo, quem fez a esteira apresentou aqui quase 10 calorias a mais em relação ao circuit training. E o grupo sedentário, vale a pena lembrar que o gasto calórico no treino da esteira ou no treino do exercício calistênico foi muito similar. Então, o que isso mostra? Mostra que, de forma geral, o treinamento HIIT realizado na esteira, no protocolo CIT, produziu um maior gasto calórico durante a sessão e também após a sessão em relação ao circuit training. E olha que interessante esse dado aqui, ó. Aqui mostra a média de frequência cardíaca nos 10 minutos de protocolo. E o que nós podemos perceber aqui? Que em termos da esteira, para o grupo que era regularmente ativo, a frequência cardíaca ficou em média 95% durante o tempo de protocolo. E o grupo de circuit training, por volta de 91%. E aqui no grupo sedentário, a esteira ficou por volta de 98% da frequência máxima e o circuit training 96%. Então, esse trabalho aqui acaba concluindo que o protocolo CIT realizado na esteira, em comparação ao circuit training, produziu um gasto calórico maior durante a execução do treino e também no período pós-esforço, que é o EPOC. Isso significa que o circuit training ele é ruim, então? Não, em nenhum momento os autores falam que o circuit training ele é ruim. Ele é uma opção que você tem para trabalhar no treinamento HIIT nos seus alunos, assim como você tem a esteira, tem a bike, tem o transporte e tantas outras possibilidades. Então, esse trabalho conclui que o CIT pode ser uma estratégia interessante quando o objetivo da sua aula de treino HIIT for potencializar o gasto calórico durante a execução da sessão e também no período pós-esforço, que é o EPOC. Quer saber mais sobre treinamento HIIT? O Viajando pela Fisiologia tem um curso online com 12 horas de videoaula sobre prescrição do treinamento HIIT baseado em evidências científicas, onde você vai aprender como prescrever, como controlar sessões de treinamento HIIT. E olha, nesse curso aqui eu apresento mais de 30 modelos de protocolos para você utilizar em diferentes grupos populacionais. Queres mais informações sobre esse curso? Por favor, acesse o meu site www.fabioseschini.com.br. Um grande abraço a todos e nos vemos muito breve em outro vídeo do Viajando pela Fisiologia.